Curitiba em 1991. E tinha em Curitiba algumas praças que eram referências para mim. Então, eu cheguei à Praça Carlos Gomes, era a praça que era a base. Qualquer informação que eu ia pegar tinha como referência a Praça Carlos Gomes. E, naquela época, tinha uma praça que era referência para todo mundo também. E o pessoal dizia, você sabe onde fica a Praça do Homem Nu? A Praça 19 de Dezembro. Eu nunca soube o nome da praça. A referência era a Praça do Homem Nu. Sabia disso? Já sabia? As crianças não sabiam disso, né, meninas? Praça do Homem Nu em Curitiba, vocês nunca viram, não, né? Olha aí, tá vendo? Porque na nossa época isso era uma referência forte, hoje para elas já não é mais. Ali onde fica o Shopping Miller, tem uma praça que tem um homem de pedra, um homem pelado, sem roupa. Mas eu tenho, ultimamente, dado atenção a alguns textos bíblicos, e há um texto do homem nu na Bíblia. Você lembra disso? Não. Alguém lembra que há um texto na Bíblia, o texto do homem nu? Ele andava meio sem roupa, mas aqui o texto deixa bem claro, escapou nu. Eu achei aquilo ali interessante, por isso o nosso tema hoje é fugindo da pressão. A história do discípulo desconhecido. Era alguém que seguia Jesus, mas nós não sabemos o nome dele, nem sabemos quem ele é. Agora, olha o texto que o Evangelho de Marcos nos apresenta, capítulo 14, versículos 50 a 51. Então todos o abandonaram e fugiram. Um homem que os seguia vestia apenas um lençol de linho. Quando a multidão tentou agarrá-lo, ele deixou para trás o lençol e escapou nu. Imagine que cena. Esse homem andava com Jesus, e esse é um dos episódios mais enigmáticos do Novo Testamento. Também é um episódio intrigante. Um jovem que, ao tentar seguir Jesus, acaba fugindo nu para escapar da prisão. Quem era esse jovem? E o texto, de modo muito claro, não diz o nome do jovem. E aí eu tive que fazer uma pesquisa sobre os teólogos. Quem os teólogos dizem ser este homem? E alguns começam dizendo que poderia ser aquele jovem rico, que saiu fugindo de Jesus, porque era muito rico, e agora vestido de linho, acompanha Jesus. Mas isso é uma conjectura sem nenhum fundamento. De modo geral, os teólogos evangélicos tendem a ver esse episódio como sendo um detalhe simbólico, que revela aspectos da natureza humana e da relação entre os discípulos e Jesus durante o episódio da sua paixão. Jesus foi traído, os homens vieram prender Jesus, e é nesse contexto que acontece esse episódio. E aqui estão algumas maneiras como os teólogos evangélicos costumam encarar este episódio. Primeiro, há um consenso muito grande que eles pensam que o jovem pode representar o próprio evangelista Marcos. Mas não há fundamentação teológica nenhuma para dizer isso.
a não ser uma conjectura em que alguém diz assim: Marcos cita esse episódio porque poderia ser ele próprio que estava ali. Mas não tem fundamentação nenhuma. Então, alguns estudiosos acreditam que Marcos incluiu esse detalhe autobiográfico, já que era um dos discípulos presentes na cena. Não tem fundamentação teórica e nem teológica, histórica, nenhuma para dizer que tenha sido Marcos. Agora, há um consenso entre os teólogos que este episódio tem uma carga simbólica muito grande. O jovem pode simbolizar a fraqueza e a fuga dos discípulos diante da captura de Jesus. Enquanto todos os outros seguidores de Jesus fugiram, esse jovem também tentou escapar, mas acabou sendo deixado para trás. Todos os outros discípulos, seguidores de Jesus, desapareceram, Jesus ficou só. Então, este episódio do homem nu representa os seguidores que fogem da presença de Jesus. Há uma compreensão que o jovem ficou assustado com a perseguição, mas depois ele se fortalece na fé. Há como se isso simbolizasse a igreja. A igreja de Jesus ficou assustada com a perseguição no tempo da igreja de Jerusalém, e depois ela se fortalece na fé e a igreja do Senhor continua crescendo, avançando, como o Júnior falou, inclusive, no momento da adoração. Há também uma interpretação que sugere que o jovem representa a humanidade em geral, que tenta se afastar de Jesus, mas acaba sendo confrontada com a sua própria vulnerabilidade e a necessidade de se entregar a Jesus. Então, de uma maneira geral, as pessoas querem se afastar de Jesus, mas seja qual for a interpretação que se dá a essa breve cena, ela tem por objetivo lembrar como diante de momentos de pressão nós temos respostas e quase sempre as respostas não condizem com a que deveria quando a gente está diante de um tempo de pressão. A gente quer fugir. Nossa primeira reação em um momento de pressão é sair daqui. Mesmo quando eu viajo de carro, eu me preocupo muito com o horário de chegar em Curitiba. E eu planejo isso. Porque se eu chegar em Curitiba às 6 horas da tarde, eu pego um engarrafamento ali em Ponta Grossa e às vezes eu gasto horas, 4 horas, 5 horas de Ponta Grossa a Curitiba. Mas se eu chego em um horário adequado, eu consigo fazer, dentro da normalidade, o que é o tempo adequado, 1h30, no máximo 2 horas. Hora de sair de Curitiba também. Eu quero sair em um horário que não tenha tanto fluxo, porque eu quero fugir dessa pressão do trânsito. E quando nós estamos diante de pressão, uma das tendências humanas é fugir da pressão. Dificilmente a gente quer encarar a pressão. Dificilmente a gente quer enfrentar a tensão que o momento nos traz. Por isso eu queria fazer aqui alguns destaques. O primeiro destaque, com base nesse texto, é a tentativa de acompanhar Jesus em momentos de crise. Muita gente tenta acompanhar Jesus quando está em crise. A prisão de Jesus deixou confuso o ambiente. Os discípulos ficaram confusos. E este jovem tenta seguir a Jesus, ainda que hesitante. Ele estava seguindo a Jesus, não sei porquê, o texto não diz quem é ele, não diz por que ele está nu embaixo do lençol. Mas tinha uma razão para isso.
E muita gente deseja seguir a Jesus quando tudo está bem, mas se afastam ao primeiro sinal de perigo ou de dificuldade. Tem necessidade de se aproximar de Jesus, talvez uma necessidade tão grande que não tenha dado tempo nem de se preparar adequadamente, de vestir uma roupa adequada. Ele queria tanto ver Jesus, estar com Jesus, que acabou botando um lençol sobre si e foi ali, mas na hora da dificuldade ele tenta fugir, se afastar. E quando ele tenta fugir, que tentam pegá-lo, seguram um lençol e ele sai daquele jeito. Isso tem a ver com como nós reagimos quando seguir Jesus se torna arriscado. Seguir a Jesus se torna impopular. Vocês não sabem o que é isso, viu? Vocês vivem em um momento que seguir a Jesus é moda. Seguir a Jesus é legal. Agora, por exemplo, o tráfego da internet está enorme, de cultos que estão subindo. As igrejas estão cheias, os pequenos grupos estão acontecendo. Seguir a Jesus é um negócio da moda. Os legendários, por exemplo, que a gente diz que nós vamos para a montanha, nos encontrarmos ali com o legendário número 1, que é Jesus, é moda. Quando a gente abre inscrição para o legendário, Marcão, não dura 2 minutos. Porque é moda, todo mundo quer ir para esse negócio. É bonito ver aquela roupa, aquela marcha. Hoje é moda seguir a Jesus, dizer-se cristão, dizer-se crente. Mas nós vivemos um momento, e eu acompanhei esse momento, que seguir a Jesus era sinal de chacota. Quando eu seguia Jesus, as crianças não queriam brincar comigo, porque eu era filho de crente. Eu estava em um ambiente, e aí o pessoal, quando sabia que eu era filho do pastor, e chegava em casa, depois do primeiro dia de aula, dizia assim, a mamãe perguntava, você fez amizade? Fiz. Quem é seu amigo? Ah, fulano, Beltrano. Mas fulano é filho do pastor. Não brinque com esse. E eu chegava no segundo dia, Jobá, feliz da vida, porque eu fiz uma amizade. Chegava ávido para encontrar com o meu amiguinho, e eu me aproximava, ele saía, e eu ia para outro lugar. Eu ia atrás dele, ele ia para outro lugar e disse, sai, minha mãe disse que eu não posso ser seu amigo, porque você é crente. Gente, era sofrido. Talvez eu tinha tudo para ser um menino complexado, ou até um adulto complexado. Talvez eu tivesse tudo para não ser um crente em Jesus, porque eu sofri quando era criança por ser crente em Jesus. A gente ia brincar, ele não brinca não, porque ele é crente. Eu estou falando das décadas de 1970. Muitos de vocês não eram nascidos, mas no Brasil, ser crente naquela época era ser perseguido. E hoje ainda é, se você quiser viver o Evangelho de maneira íntegra, verdadeira, você vai sofrer perseguição. Você vai sofrer discriminação, preconceito. Se você não falar o vocabulário que se fala nos ambientes, você é excluído. Por que a maioria dos jovens se desviam quando chegam na faculdade? Porque eles querem serem acolhidos e aceitos. O ambiente está todo mundo fazendo, se você não fizer, você é deixado de lado. E às vezes até em algumas igrejas acontece esse mesmo comportamento. O grupinho faz coisa errada, se você não fizer, você não é aceito, você não é incluído, você não é... Nós já tivemos isso aqui na Lindóia, acredite se quiser. Então, se aproximar de Jesus é importante, mas ao primeiro sinal de perigo, de dificuldade, as pessoas abandonam Jesus. Um outro destaque que quero fazer é o medo. O medo tem levado muita gente à fuga. O jovem, ao perceber a hostilidade dos soldados, sente o medo tomando conta dele, do seu coração, e ele foge.
Ainda que isso significasse perder suas vestes, ainda que isso significasse se expor. Veja que cena ridícula. Ele preferiu largar o lençol do que se cobrir. E ele preferiu fugir do que estar com Jesus, porque ele teve medo. Medo leva muitas vezes pessoas a fazerem o que não deveria fazer. Por que você fez isso? Porque eu tive medo. Onde é que o medo entra na história da humanidade? O medo entra na história da humanidade quando o pecado entra na humanidade. Adão, onde estás? Estou aqui, Senhor. Tive medo e me escondi. Por isso que uma das estratégias de Satanás é nos amedrontar. Muitas vezes nós temos medo de determinadas situações. E isso nos amedronta, isso nos neutraliza, isso dificulta a nossa caminhada. Pedro teve medo e negou Jesus 3 vezes. O jovem teve medo e correu. O medo é uma reação comum, mas é preciso enfrentá-lo com fé. Quantas vezes, diante de pressão, preferimos nos afastar de Deus, algumas vezes nos afastar da nossa fé, para evitar desconforto. Medo e pressão revelam onde está a nossa verdadeira segurança. Deus está comigo, Jesus está comigo, Jesus é Deus. Então, para onde iremos nós, se só Tu, Senhor, tens as palavras de vida eterna? Quando tivermos com medo, devemos ir para Jesus, nos agarrarmos com Jesus. Um outro destaque que eu faço é quando fugindo nu. Essa expressão transmite uma ideia de vulnerabilidade, de fraqueza espiritual. A nudez representa, nesse texto, poderá representar uma exposição total, uma vulnerabilidade, uma falta de proteção, uma falta de segurança. Ele estava literalmente despido, sem sua fé, sem coragem. Quando fugimos da responsabilidade e da fé, acabamos espiritualmente despidos, sem proteção, sem firmeza. E muitas vezes, assim como o jovem ficou vulnerável, nossa fé fica fragilizada quando tentamos evitar a responsabilidade. Quando a gente foge de compromisso, quando a gente não honra os compromissos. A fé precisa ser fortalecida para enfrentar as pressões da vida. Nós vamos ter pressão na vida. O mundo todo acompanhou a eleição do Donald Trump. Quem acompanhou no passado a maneira com que ele saiu há 4 anos atrás, pensava que ele jamais voltaria. E ele volta com uma votação maior. E o povo de Deus orou tanto por essa eleição. Os valores que estão por trás de uma eleição como essa. Quem assiste os canais de TV brasileiro não entende. Uma pessoa cristã estava com muito medo da eleição do Trump. E eu falei, olha, o senhor está assistindo o quê? Não, porque esse homem invadiu o Congresso americano. Eu falei, olha, não é bem assim, não. Eu sei que ele não agrada a todo mundo, como muitos não agradam todo mundo. Mas os valores cristãos fazem toda a diferença, e fizeram diferença nessa eleição lá também.
E às vezes nós sentimos a pressão da sociedade, a pressão dos meios de comunicação, e a gente muitas vezes não tem nem a visão clara. E a gente muitas vezes pensa que é só política. E nem sempre os aspectos que estão ali são apenas políticas e ideológicas. Tem aspectos espirituais ali também. Então, hoje a gente vive esse momento. A maioria dos cristãos optaram por esse momento. E, junto com isso, responderam nas urnas contrários à legalização do uso de droga. Votaram contrário à legalização do aborto. E isso foi maravilhoso. Em muitos estados, porque junto com a eleição foi feito um plebiscito. Você é a favor da descriminalização das drogas? Ou você é contra? E a maioria votou contra a legalização das drogas, votou contra a legalização do aborto. Em alguns estados votaram contra incluir na Constituição do Estado a legalização do aborto. E isso refletiu na opção que o povo americano teve quem vai dirigir o nosso país. Não sei se eu estou me fazendo entender, mas para bom entendedor, minha palavra basta. Coragem para admitir as vulnerabilidades e fraquezas espirituais que muitas vezes a gente pensa que não tem nada a ver. Ainda que o jovem estivesse ali fugindo, saiu. Sua nudez vai representar essa exposição de vulnerabilidade, falta de proteção. Quando fugimos da responsabilidade da fé, acabamos espiritualmente despidos, sem proteção, sem firmeza. Nossa fé precisa estar fortalecida, ainda que muita gente não entenda. A fé precisa ser fortalecida para enfrentar as pressões da vida. Quarto lugar, um quarto destaque, eu olho para esse texto e vejo nesse texto o oposto do que o texto me mostra. Eu vejo no texto não a nudez de um homem, não um homem que foge, mas eu vejo no texto a necessidade a ter coragem e a perseverar. Eu olho para esse texto e entendo que o texto é um convite à coragem e à perseverança. Ainda que o jovem tenha fugido, o Evangelho nos convida a não desistir, a enfrentar. Como Pedro e os outros discípulos também podemos crescer e amadurecer na fé. Ainda que em algum momento nós tenhamos recuado, agora é hora de avançar. Trocar a fuga pela coragem, trocar o medo pela fidelidade. Deus nos chama para ser discípulos fortes que enfrentem a pressão com fé. Nós temos aqui a coragem de Jesus, que mesmo em sua vulnerabilidade e sofrimento, se entregou fielmente à missão. Jesus estava ali orando, coração apertado, vulnerável, sentindo a angústia. Ele ora: Pai, passa de mim este cálice, todavia seja feita a vossa vontade, a sua vontade. E aí eu poderia dizer que este episódio tem alguns simbolismos, e eu quero finalizar com alguns simbolismos. Primeiro, são símbolos dos seguidores de Jesus sem compromisso verdadeiro. Tem muita gente seguindo a Jesus sem compromisso verdadeiro. Qualquer dificuldade, o cara abre mão de seguir a Jesus. Discípulos casuais, movidos pela curiosidade, sem verdadeira aliança com Jesus. É legal ir ali. Ali é legal, o culto é bom. O louvor é joia, o pastor tem uma boa palavra, mas não tem compromisso real. Outro simbolismo representam a superficialidade da vida cristã de alguns, como o lençol era apenas uma proteção aparente, superficial. Quando foi arrancado, não havia nada mais substancial por baixo.
representa a superficialidade da vida cristã de muita gente. Tem muita gente que a vida cristã está baseada em coisas que não deveria estar, e aí, ao primeiro sinal de dificuldade, vaza. Terceiro, simboliza aqueles que preferem o conveniente ao invés do correto. Isso é conveniente, mas isso é correto? Isso é certo? Mas ninguém está vendo, mas Deus vê. E às vezes a gente troca, inverte as coisas, a imagem do lençol, para fazer uma crítica a esta superficialidade, essa falta de compromisso genuíno que a vida cristã exige de nós em situações de ética, de posicionamento, de valores. A conclusão que a gente traz é especialmente significativa quando a gente contempla algumas frases, por exemplo, nem sempre o que dá certo é certo. Ah, mas deu tudo certo, mas é certo? Nem sempre o que dá certo é certo. Tem gente que faz uma coisa, deu certo, pensa que é certo, porque se não fosse certo, não dava certo. Isso mostra que o jovem seguia uma ética do momento, uma ética da conveniência, em vez de seguir os princípios morais de Deus. Esse texto de Marcos traz ainda mais dois simbolismos importantes sobre aqueles que se cobrem com um lençol. Simbolizam aqueles que querem ser diferentes, mas não fazem diferença. Querem ser diferente, mas não fazem diferença. Que diferença você tem feito como cristão no seu ambiente de trabalho? Ah, pastor, lá todo mundo é cristão, mas tem um momento que um começa a fazer o que não devia fazer, ou falar o que não deveria falar. Qual a diferença que você faz? Ah, eu frequento a Igreja Batista em Lindóia, mas tem um momento quando estão reunidos, tem uma conversa que não devia ter. Qual a diferença que você faz? Complicado, né? Nós todos somos pecadores, não tem um justo, nenhum sequer. Mas nós somos desafiados a fazermos diferença com a nossa fé, com o nosso vocabulário, com nossos gestos, com as nossas posturas. É um símbolo daqueles que estão desprovidos de poder quando precisam se defender. O texto ilustra isso, como a vulnerabilidade do jovem. Quando precisou usar as mãos para se defender, o lençol caiu, deixando-o exposto e desprotegido. Interessante que a mensagem é que uma cobertura superficial não oferece proteção real nos momentos difíceis de batalha. O texto conclui com uma lição importante. Ninguém pode vestir-se com um lençol sem ser exposto à vergonha na hora da batalha. Ninguém. Há roupa para tudo. Interessante que eu estava vestido sem o blazer. Eu abri o culto sem o blazer. Aí fui lá, peguei o blazer. O blazer é só uma roupa. Mas, para mim, nesse lugar, o blazer é a roupa de batalha. Dificilmente eu vou pregar no domingo à noite, quarta à noite, sem um blazer. Só quando está muito quente. Mesmo assim, eu ainda ponho, mesmo com quentura e tudo. Porque, de alguma forma, ele simboliza para mim uma cobertura. Eu sei que isso não tem valor espiritual, gente. Mas no meu coração tem um certo link. A unção de Deus está sobre mim. Ah, então quer dizer que quem não usa não tem unção? Não, não é isso. Tem unção, sim.
Então, esse texto vai trazendo essas perspectivas, algumas sugestões de como anda o nosso compromisso. Será que o nosso compromisso é superficial e aparente, ou o nosso compromisso é real e consistente? Quando alguém puxar a minha capa, vai me encontrar desprovido ou vai me encontrar fortalecido? Esse episódio do jovem com o lençol pode ilustrar exatamente a diferença que há entre os seguidores verdadeiros e aqueles que seguem de aparência. Esse texto nos sugere como o medo pode nos fazer fugir de nossas responsabilidades. E na hora do medo nós temos que enfrentar o medo. Por isso que a Bíblia vai dizendo que o verdadeiro amor, que é Jesus, Deus é amor, lança fora todo o medo. Deus nos chama a fortalecer nossa fé. Eu olho para esse texto e vejo aqui como um desafio. Deus está querendo confrontar-nos. A nossa fé ela é uma fé aparente ou uma fé consistente? Nossa fé é uma fé firme ou é uma fé oscilante? Deus nos chama a fortalecer nossa fé para que possamos perseverar, mesmo diante das pressões e desafios da vida. Que possamos ser fortalecidos na fé e no amor a Cristo, prontos para enfrentar qualquer situação. Seja qual for a situação, vamos enfrentar, porque nós não estamos sós. Ele está conosco, Deus conosco está. Então a gente vai orar. Nós vamos orar nesse momento, pedindo a Deus a força dele para a nossa fé, para a nossa vida cristã. Nós temos aqui uma palavra do Aires Miranda. Deus abençoe a todos vocês aí, meus irmãos. Mandou um abraço para mim, grande abraço, pastor Ilquias. Obrigado, Aires. Tão bom ver você aqui conosco. Nós vamos orar pelos motivos de oração que chegaram, que aqui estão. E eu queria que você pudesse, ainda que você esteja longe daqui, distante, que você também possa orar ao Senhor, apresentando o seu motivo de oração. E nós já temos alguns aqui. Você que está presente aqui, apresenta o seu motivo de oração ao Senhor. Não precisa digitar, mas Deus sabe. E nós queremos, sim, orar nesse momento. Nós vamos orar pela Maria Ananias, irmã da Nazaré. A Maria recebe alta hoje, recebeu alta hoje, mas vai viajar amanhã para Apucarana. Vai de ambulância para Apucarana amanhã. Devemos orar por ela, orar pelos familiares. Pai querido, em nome de Jesus, queremos colocar Maria diante do Senhor. O Senhor sabe, ó Deus, a alegria que ela tem de estar na Tua casa, na Tua presença. E agora, Senhor, ela se vê obrigada a voltar para Apucarana, Senhor. Em um contexto de enfermidade, eu quero pedir em nome de Jesus que o Senhor acompanhe nesse tempo. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor a saúde de tantas pessoas que nesse momento são lembradas. Quero pedir que o Senhor abençoe a Nicole, a Ezi, o esposo, Lucas, a Madalena, a Tereza. Precisam, Senhor, de uma bênção do Senhor em suas vidas, na saúde deles. Quero pedir que o Senhor abençoe a Juraci, Senhor. Abençoe a enfermidade emocional da tua filha. Visita a Juraci em nome de Jesus. Quero pedir que o Senhor receba a gratidão da Norma, Senhor, pelas bênçãos que o Senhor derramou sobre a vida do Márcio, seu filho, aquela cirurgia do crânio, do AVC e a bênção da recuperação. Muito obrigado, Senhor, pelas tuas bênçãos.
Quero pedir que o Senhor visite a Tassiane, o Caio, o Júnior, a Leila. Estão lutando com enfermidade tão grave, Senhor. Visita cada um deles em nome de Jesus. Queremos, Deus, colocar a nossa igreja diante do Senhor, os nossos desafios. O desafio patrimonial que temos, ó Deus, o desafio de exercitar a nossa fé, a confiança, a alegria de participar desse momento da Tua igreja, Senhor, em nome de Jesus. Proveja os recursos que precisamos. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor o retiro do Ministério Viva a Vida. Que seja, ó Deus, um tempo precioso ali, que tenhamos despertamento espiritual, crescimento espiritual. Leve cada um dos nossos irmãos em paz e ali, ó Deus, seja um tempo gostoso na Tua presença. E traga em paz cada um deles também. Queremos, Deus, colocar diante do Senhor a área técnica da Tua igreja. Tem misericórdia. Abençoe-nos, ó Deus, para que a gente possa superar nossas limitações. Quero pedir, Deus, que o Senhor abençoe os discipulados que estão acontecendo. Tão bom ver a Tua igreja com tantos grupos de crescimento cristão acontecendo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Abençoe, Pai, cada pessoa que cresça cada vez mais na fé, no conhecimento do Senhor e da Tua palavra. Quero pedir, Pai, que o Senhor nos dê uma noite na Tua presença, guardados e amparados por Ti. Essa é a oração que nós fazemos no precioso nome de Jesus. Amém.